Radar, o seu podcast diário com as principais atualizações do comércio internacional. No episódio de hoje, vamos falar dos Estados Unidos, que ameaçam retaliar países que apoiam o acordo da ONU sobre emissões marítimas, a própria economia americana, que já sente os efeitos do tarifaço de Trump, e uma audiência decisiva que pode ampliar sanções contra o próprio Brasil. Para quem vende ou compra globalmente, entender esse cenário vira questão de sobrevivência estratégica. O governo Trump decidiu colocar mais pressão sobre aliados. Dessa vez, os alvos são países que apoiam o Marco Líquido Zero da ONU para o setor marítimo. A proposta visa reduzir as emissões de CO2 no transporte marítimo, responsável por quase 3% das emissões globais. A resposta americana: ameaças de tarifas, restrições de visto e taxas portuárias. Washington já notificou informalmente países como a Holanda e está articulando retaliações com seus próprios parceiros. A mensagem, então, é clara: alinhe-se com os Estados Unidos ou arque com o custo político e econômico. Essa postura escancarada é a nova lógica geopolítica comercial americana. Ou você joga junto com os Estados Unidos, mesmo que isso signifique desrespeitar compromissos ambientais globais, ou virar alvo do tarifaço. Para os empresários brasileiros, principalmente os que exportam via marítima, esse cenário deve acender um alerta logístico e diplomático. A tentativa americana de desarticular um acordo multilateral coloca mais pressão sobre cadeias de suprimento globais e pode afetar custos de transporte, especialmente se houver sanções cruzadas entre países. As tarifas de Trump foram vendidas como um plano para proteger a indústria nacional, mas os dados americanos mostram outra realidade. As pequenas empresas americanas estão perdendo dinheiro. A queda média do faturamento foi de 13% no mês de junho, e o custo médio das tarifas por empresa passou de $90 mil. Já o déficit comercial aumentou. Apesar das tarifas, os Estados Unidos importaram mais do que exportaram nos últimos meses. A produção local não substituiu os fornecedores externos. Guilherme, vou complementar com dados da inflação nos itens básicos, né? Carros, hambúrgueres e brinquedos subiram de preço. A carne moída subiu quase 13% desde janeiro. O dólar perdeu quase 10% de valor em 2025. O impacto fiscal negativo. A arrecadação com tarifas não cobre nenhum terço do déficit gerado pelas isenções fiscais do próprio governo. E, por fim, a desconfiança nos títulos públicos. Houve fuga dos papéis do Tesouro e aumento dos rendimentos de longo prazo, um sinal bem claro de insegurança nos mercados. E aqui a mensagem é clara e a gente já falou muitas vezes aqui no Radar. Se você exporta para os Estados Unidos ou depende dos fornecedores de lá, o jogo está mudando. As distorções provocadas pelas tarifas estão afetando a economia americana e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para negociações bilaterais mais agressivas. O protecionismo atual é menos sobre economia e mais sobre poder. E nesse novo jogo de xadrez, o Brasil está na linha de fogo. O clima esquentou em Washington. Nessa quarta, dia 3, o STR realizou uma audiência com mais de 40 empresas e associações americanas e brasileiras para debater novas sanções comerciais contra o Brasil. E a base jurídica dessa discussão é a famosa seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, usada justamente para punir países que supostamente adotam práticas comerciais injustas. Entre os temas em debate estão o desmatamento, tributação de plataformas digitais e o uso do Pix. Estavam na sala empresas como Embraer, Porto Belo América, WEG, além de associações do café, etanol, pescados e madeira. Enquanto entidades como a US Chamber e a National Coffee Association defenderam o Brasil, outras, como os produtores de carne e algodão dos Estados Unidos, pediram mais sanções. E aqui para os empresários brasileiros, esse é o momento de agir com inteligência. A guerra comercial está avançando para uma fase mais técnica e judicial. Está em jogo não é apenas o tarifaço hoje, mas é o acesso maior a mercados do mundo nos próximos anos. A capacidade de articulação entre governo e setor privado é decisiva. Mas o que tudo isso significa para quem importa e exporta, né? Não há mais neutralidade. Mesmo empresas que não operam diretamente nos Estados Unidos podem ser afetadas por sanções indiretas, a volatilidade cambial ou o aumento no custo de transporte marítimo. O comércio global, então, está se reconfigurando, a tensão clara entre Estados Unidos e ONU, as distorções internas da economia americana e o endurecimento do STR mostram que estamos vivendo uma nova era do comércio, mais instável, mais política e menos previsível.
O Brasil precisa de estratégia unificada e o setor privado não pode esperar só pelo governo, assim como não espera. É hora de mobilização técnica, institucional e internacional. Não é momento para se apavorar quanto ao medo e à insegurança do mercado. Aqui, como a gente já falou, é onde está a crise, está também muita oportunidade na mesa. Exatamente, Bruno. O cenário é de risco, mas também é um cenário de oportunidade, como falamos ontem. A nova rota Brasil-China, a valorização do agroamazônico e o enfraquecimento da previsibilidade americana abrem espaço para um reposicionamento geoeconômico. Mas existe também uma visão, um time e principalmente estrutura. Com esse recado que encerramos o nosso radar de hoje. Fica aqui o pedido para você deixar o seu like, se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube e visitar os nossos perfis no Instagram e também no LinkedIn, @3S Corp. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre os impactos dessa e de outras notícias na sua importação ou exportação, estamos no YouTube e também no Spotify de terça a sexta, um giro de notícias para deixar no seu radar.